É impressionante a enorme quantidade de pessoas que estão atacando a religião católica, e não percebem que estão sendo usadas pelo demônio, para profanar, ridicularizar, e desrespeitar tudo aquilo que é sagrado. Muitos não percebem que estão sendo usados pelo demônio, porque nem mesmo acreditam na sua existência. Pensam que tudo o que existe de mal no mundo é apenas fruto da maldade humana. Mas, se o demônio não existe, por que constroem templos dedicados a ele, e celebram missas com rituais satânicos? Por que praticam Halloween, usando figuras ligadas ao satanismo? Por que praticam rituais macabros, usando sangue de crianças inocentes para ofertar a Satanás? Se o demônio não existe, por que vários artistas famosos fazem pacto com ele, para conseguir ajuda nas suas carreiras? Se o demônio não existe, como explicar os exorcismos feitos pelos padres devidamente preparados, para expulsar demônios dos corpos das pessoas? Se o demônio não existe, nada dessas coisas fariam sentido. Mas, a Bíblia nos deixa bem claro, através de vários textos que foram escritos pelos apóstolos, que o demônio existe sim. Ele não é uma fábula, ou um ser mitológico, mas é alguém real, um anjo maligno que Deus precipitou ao inferno. E permitiu, por um determinado tempo, que ele tentasse as pessoas que vivem aqui na terra. Jesus disse: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. A nossa geração está enfrentando agora uma grande guerra espiritual, que é muito pior do que a guerra física. Porque a guerra física pode levar seu corpo à morte, mas a guerra espiritual pode levar à condenação e o sofrimento eterno para sua alma. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todas essas pessoas, que de alguma forma atacam a Igreja de Cristo e os ensinamentos das Sagradas Escrituras, estão sendo usadas pelo demônio, mas elas não conseguem compreender isso. Essas pessoas pensam que estão seguindo apenas aos seus próprios desejos e instintos, mas, na verdade, estão sendo manipuladas e caem facilmente nas armadilhas do demônio, que usa de todo o seu poder para enganar aos filhos de Deus e levar suas almas para o inferno. Mas o fato dessas pessoas estarem sendo enganadas pelo demônio não as isenta de culpa. Porque Jesus deixou uma igreja bem estruturada, com o seu magistério e as Sagradas Escrituras, que ensinam a todos o que deve ser feito para nos livrarmos das armadilhas do demônio, e vivermos de acordo com as leis de Deus. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, mas aqueles que preferem abandonar a Deus e seguir ao demônio, é óbvio que pagarão um alto preço por isso. E o preço pode ser a condenação eterna da sua alma. Disse Jesus, para aqueles que por livre escolha preferem desobedecer a Deus: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É isso que acontece, e acontecerá para todos aqueles que desafiam a Deus e desobedecem aos seus mandamentos. São essas pessoas que desobedecem a Deus, que atacam a Igreja de Cristo, e aos verdadeiros cristãos católicos que a ela pertencem. Vejam o exemplo do Padre Antônio Carlos dos Santos, que durante uma homilia em sua igreja,
falou que o demônio está entrando na casa das pessoas de diferentes formas, para destruir as famílias, na representação da união de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, esse padre falou a mais absoluta verdade, porque é exatamente isso que o demônio está fazendo. Ele está tentando destruir as famílias através do homossexualismo e da famigerada ideologia de gênero. Portanto, o Padre Antônio falou apenas aquilo que ensina a verdadeira doutrina católica. É um verdadeiro absurdo o fato das pessoas serem punidas por falarem a verdade contida nas Sagradas Escrituras. Disse o Padre Gabriel Vilaverde. O pior é que ninguém tomará a defesa destes padres, pois, da mídia eles terão a ridicularização, dos pagãos os processos, dos irmãos no clero, o silêncio e a distância, e da maioria do povo, a indiferença. Somente alguns poucos fiéis desapegados do mundo terão a coragem de ficar ao lado destes profetas. A pergunta que fica é: se um católico não pode defender suas crenças dentro de seus próprios templos, para que serve a Igreja? Se não reagirmos, daqui para frente será covardia ou cadeia. Outro fato interessante também ocorreu com Isabel Vaughan, que é a diretora da Marcha pela Vida no Reino Unido, e voluntária que apoia mulheres em situações difíceis de gravidez. Ela foi detida pela polícia, próximo a uma clínica de aborto em Birmingham. Ela teve 4 acusações, simplesmente porque estava rezando em silêncio em uma via pública, perto de uma clínica de aborto. Ou seja, não se pode mais nem rezar em silêncio próximo às clínicas de aborto, porque isso incomoda ao demônio e aos assassinos de crianças indefesas. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos, HHS, do presidente Biden, está exigindo que um hospital católico em Oklahoma apague sua lâmpada do santuário, ou perca o financiamento federal para pacientes desse hospital. O motivo citado foi sobre a segurança contra incêndio. Mas é interessante observarmos que nesse mesmo hospital existem dezenas de lâmpadas. Mas a única que incomoda o presidente Biden é aquela que está próxima ao sacrário, numa das salas do hospital. Ou seja, a presença de Jesus no sacrário incomoda muito ao presidente americano. E da mesma forma, aqui no Brasil, os crucifixos e as Bíblias também incomodam muito aos políticos esquerdistas, que criam leis para tirar esses objetos sagrados das repartições públicas. É impressionante a quantidade e a diversidade de ataques que estão sendo feitos à Igreja de Cristo, aos cristãos, aos bons sacerdotes, e a tudo aquilo que é sagrado. Como disse Nossa Senhora de Anguera: os que são do meu Filho Jesus e defendem a verdade, serão perseguidos e lançados fora, mas estes serão proclamados benditos do Pai, no último dia, por terem sido fiéis.